Alô, 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 aqui para falar das novidades do A La Carte essa semana. E olha, a programação tá caprichadíssima. Vou começar falando de um clássico inexorável do cinema, O Testamento do Dr. Mabuse, Fritz Lang, ainda na Alemanha. Um filmaço, influenciou muitos cineastas, entre outros, nada mais nada menos que Christopher Nolan. Se você assistiu Batman, Cavaleiro das Trevas, o personagem do Coringa naquele filme é muito inspirado no Dr. Mabuse, muitos dos diálogos, aquela coisa meio anarquista. Enfim, a história começa com um inspetor da polícia que investigando uns crimes e todas as pistas levam a um indivíduo que está há anos internado como louco num sanatório. Na verdade, aos poucos vai se descobrir que tem uma rede de criminosos comandados por esse chefe, que é uma figura extremamente ensandecida, mas com carisma muito grande, e usa uma série de frases que os nazistas usavam e que tinham acabado de chegar ao poder. Bom, o filme estreou e imediatamente foi proibido pelo ministro da propaganda, Goebbels, que inclusive chamou o Fritz Lang para uma conversa e disse que gostava dos filmes anteriores, mas desse filme não tinha gostado não. Mas que, como ele era um cineasta muito talentoso, queria convidá-lo para dirigir o departamento de cinema do governo. O Fritz Lang agradeceu muito, pediu para pensar, voltou para casa, fez uma mala e fugiu para Paris. Enfim, por causa desse convite, por causa do filme ter sido proibido, ganhamos Fritz Lang fazendo seus grandes filmes nos Estados Unidos. A gente tem aqui no cardápio alguns sensacionais. Dá uma olhadinha que você vai gostar. Entre outros, Rancho Notórios, que em português tem o título incrível de O Diabo Feito Mulher, entre outros. Mas aqui estamos neste filme, que para nossa sorte, mesmo tendo sido proibido logo após o lançamento, não teve o negativo destruído e depois, nos anos 50, foi redescoberto e a gente tem acesso até hoje. Filmaço de Fritz Lang e com toda essa perspicácia do Fritz Lang em perceber o que significava o emergente nazismo. Para aliviar o clima, O Bom Doutor é uma comédia francesa recente, teve um lançamento bom nos cinemas, e a história, um médico solitário que está de plantão na noite de Natal. Mas aí ele tem, digamos assim, um acidente e fica impossibilitado de atender um chamado. E ele tinha feito um pedido e o entregador acabou de chegar. E aí ele pede então pro entregador, o rapaz do iFood, digamos assim, ir no lugar dele e levar o celular e ele de casa fica dando as dicas pro rapaz que faz as entregas. O filme é muito divertido, especialmente a primeira parte, aquela comédia francesa bem filmada, bem dirigida, divertida, que você com certeza vai dar boas risadas. O Sétimo Dia é um filme de Carlos Saura, o cineasta espanhol com mais longa carreira, autor de filmes marcantes como Cria Cuervos, Elisa Vida Minha, Mamãe Faz 100 Anos, enfim, longa carreira, muitos filmes. E esse é um filme que foi bastante premiado. A história se passa numa pequena cidade na região da Extremadura, uma região mais atrasada, digamos assim, economicamente, e aonde tem duas famílias que há anos se odeiam, que há anos têm problemas uma com as outras, relacionados à posse de terra, enfim, um pouco como aqueles coronéis do Nordeste que a gente ouve falar. Embora a história se passe nos anos 90. Forte filme, bom elenco, Carlos Saura, O Sétimo Dia. Essa semana a gente tá resgatando um filme que duvido que você tenha assistido. Beijo 2348/72. Esse filme foi dirigido por Walter Rogério, que foi um grande diretor de som do cinema paulista dos anos 80, e aí ele conseguiu levantar os recursos, fez esse filme, mas o filme ficou pronto em 1989, quando aquele cidadão, que foi presidente do Brasil chamado Collor, acabou com todo o cinema brasileiro, fechou a Embrafilme, que era a empresa que distribuía os filmes, o Concine, e o cinema brasileiro desapareceu das telas em 1990. E esse filme acabou ficando no limbo. Em 1992, houve uma iniciativa do governo de São Paulo, na época tinha o Banespa, que resolveu apoiar o cinema de São Paulo. E aí, eu tenho orgulho de dizer que na época, a Pandora, que era uma pequena empresa distribuidora, eu consegui achar o Valtinho, eu consegui achar os negativos, e a gente fez um lançamento no cinema, que teve um resultado pequeno. O cinema brasileiro estava voltando, mas pelo menos o filme foi lançado e algumas pessoas conseguiram assistir. Mas depois o filme, de novo, ficou perdido. O Walter, enfim, teve suas questões na vida. Mas um dos charmes desse filme é o elenco. O Chiquinho Brandão, que era um ator também muito ativo naquela época, infelizmente faleceu cedo. E Fernanda Torres e Maitê Proença, maravilhosas nessa história, que é baseada num fato real. O nome do filme, inclusive, é um processo trabalhista que aconteceu, porque dois funcionários, uma moça e um rapaz, se beijaram no horário de trabalho e foram denunciados.
Eu não vou contar os detalhes, mas é quase uma fábula. É um filme muito divertido, muito bonitinho, é a palavra certa. Bonitinho não quer dizer porque ele é pequenininho, é porque ele realmente é um filme agradável, gostoso, leve, espirituoso, um filme com um astral maravilhoso. Fernanda Torres e Maitê Proença maravilhosas. E a Fernanda Torres, indicada para o Oscar, esse orgulho do cinema brasileiro, a gente resolveu trazer esse filme, que ela tá muito bem, faz um personagem completamente diferente, o que mostra o talento dessa atriz. A gente está super feliz, então a nossa forma de homenagear a indicação da Fernanda é trazendo, resgatando esse filme que não passava há muito tempo. Beijo, 2348/72. Para terminar, eu tenho uma má notícia e uma boa notícia. Vou começar pela má notícia. Infelizmente, terminou a terceira temporada de Poirot. Semana passada subiu o nosso último episódio da terceira temporada, mas não precisa ficar deprimido porque a gente já está negociando a quarta temporada e em breve estaremos trazendo esses episódios. A boa notícia é que estamos trazendo a quarta temporada de Endeavor, aquela série tão bacana com o jovem inspetor Morse. No primeiro episódio, acontece uma morte numa casa de banhos. E aí, o nosso Endeavor e o seu chefe vão investigar o que aconteceu. Como sempre, as tramas paralelas vão acontecendo, vão se desenvolvendo. Se você não se lembra, bom, eu não vou falar porque vai que você não assistiu o final da terceira temporada, mas terminou com uma coisinha triste e aí vai ter alguma consequência no comecinho da quarta temporada. Bom, Endeavor de volta, primeiro episódio, não se deprima, porque em breve traremos a quarta temporada de Poirot. De qualquer maneira, 5 filmes para você se divertir, tudo isso a partir de hoje aqui no nosso à la carte.